Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao nosso culto dessa terça-feira, clamando pelo poder que há no sangue de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, entrar em comunhão com o Senhor. Senhor nosso Deus, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Pedimos ao Senhor o perdão necessário para entrarmos neste culto e também o renovo da nossa comunhão com o Teu Espírito, para que possamos adquirir toda a Tua bênção e aproveitar, Senhor Deus, dos mistérios da Tua Palavra. Alcança cada lar representado nesta reunião, neste culto. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos ouvir nesta hora, participe, cante o louvor. Nós vamos cantar agora um louvor falando do clamor pelo sangue de Jesus. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, siga alegre atento ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, siga alegre atento ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para seu Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 15. Nós vamos ler apenas o versículo 16. João 15, 16. O texto vai ser colocado também na tela para facilitar que os irmãos possam acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Deus nos abençoe por sua palavra. Meus irmãos, eu gostaria inicialmente de esclarecer àqueles que nos acompanham neste culto que nós vivemos um momento profético apontado na Bíblia, registrado em vários textos, um momento chamado de breve. Também é conhecido como o momento da noite ou a meia-noite. Os irmãos têm acompanhado a escola bíblica dominical, têm tido a oportunidade de estudar isso bem de perto, sobre o momento da noite, as suas consequências e tudo aquilo que envolve este momento que estamos atravessando. E de fato, esse período profético, ele nos cerca de muitas provas. São muitos obstáculos desse momento, a sociedade vive um momento de grandes mudanças, grandes transformações, e muitas delas, inclusive, atinge o ser humano, atinge as famílias, atinge a sociedade como um todo, com muitas provas. Isso nos impele, isso nos leva a ter que enfrentar no nosso dia a dia muitos obstáculos, muitas surpresas até, que nos desafiam. Então, é muito comum que as necessidades dessa hora e dessa vida temporal, elas tomem uma prioridade muito grande na vida de qualquer um e também da igreja. E nós, quando lemos esse versículo, que é um versículo riquíssimo na parte doutrinária, e este culto é um culto, nós damos atenção à parte doutrinária, é comum que nós passemos rapidamente por ele e tenhamos mais atenção em função das nossas necessidades para o momento de pedir ao Pai alguma solução, algum livramento, alguma intervenção da parte do Senhor. Então nós temos a tendência de atentar com mais prioridade para a última parte do versículo. Eu vou pedir para novamente os irmãos colocarem aqui a projeção do texto para que os irmãos possam acompanhar. Então os irmãos vão ver na tela que a última parte do versículo diz assim: a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, Ele vô-lo conceda. Muito bem. Então nós somos levados a isso. Pedir ao Pai, pedir um livramento, orar ao Senhor para que uma porta seja aberta, ou que uma solução seja dada, com uma intervenção do Senhor na nossa vida, ou daqueles que nos cercam, seja concedida pelo Senhor. E nós esquecemos de cumprir todo o ensinamento da palavra do Senhor, que está na parte de cima do versículo. E é para onde eu gostaria de levar nosso entendimento nesta noite aqui. A palavra diz claramente que nós precisamos entender a nossa eleição, o nosso chamado e até a nossa salvação. E o texto da palavra do Senhor, ele diz assim, primeiro, lá em cima do versículo diz: não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Esse entendimento, meus irmãos, do nosso chamado, da nossa eleição,
é fundamental. Antes de chegarmos à última parte do versículo, de pedir ao Pai e receber, é preciso que todos nós entendamos que nós somos chamados. O Senhor diz aqui na palavra, não escolheste vós a mim. E Ele tira de nós todo esse mérito que muitas vezes nós queremos ter, de ter aceitado o Senhor Jesus como nosso Salvador. Muitas pessoas escrevem na Bíblia, assim, na contracapa, né? Em 1985 aceitei a Jesus como meu Salvador, como se fosse uma decisão pessoal. Eu quis aceitar, ou você quis aceitar. Na verdade, não foi isso. A palavra está dizendo aqui, nos esclarecendo, que não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas Ele nos escolheu. Antes mesmo de nós queremos dar qualquer passo em direção ao Senhor, já havia um propósito extraordinário, maravilhoso, na eternidade de Deus, em nos escolher. E nisso não há mérito nenhum nosso. O mérito é todo do Senhor, é a eleição que Ele fez. Ele nos chamou, desde o ventre da nossa mãe, desde antes de nascermos. Já havia um propósito da parte do Senhor em nos chamar. Se nós vamos aceitar esse chamado ou não, se nós vamos consolidar essa eleição que Deus fez, já é uma outra coisa, mas Ele que nos escolheu para essa caminhada, para conhecer e um dia ser chamado pelo Senhor Jesus e entrar num processo de salvação. Meus irmãos, isso é fundamental, esse entendimento, porque quando a palavra nos diz, não escolheste vós a mim, e nós entendemos isso, que não foi uma escolha nossa, pessoal, entra na nossa vida a gratidão ao Senhor. E eu gostaria de pontuar aqui com os irmãos nessa oportunidade, neste culto, e tudo que nos move nesta obra é a gratidão. Sem gratidão, não conseguimos realizar nada nesta obra chamada obra do Espírito Santo. A gratidão pela salvação, por essa eleição que o Senhor fez, por essa escolha de ser chamados para ser salvos, é que nos move dentro do nosso ministério, do nosso serviço, ou daquilo que as irmãs contribuem na igreja como corpo de Cristo, ou que os jovens fazem, os louvores, as nossas glorificações, as nossas orações, nosso trabalho nos Maranhães, tudo isso é por gratidão. E quando nós entendemos isso e executamos isso, esse processo da salvação, ele se consolida na nossa vida de tal forma que as experiências com o Senhor vão aumentando a cada dia e nós podemos sentir, de fato, tudo aquilo que a salvação pode ocasionar em cada um de nós. E a palavra diz assim, não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Então, os irmãos vejam quanta coisa está nesse versículo antes do somente pedir e ser atendido, né? Há uma escolha da parte do Senhor, há um chamado, há uma eleição, há um processo que o Espírito Santo realizou. Quando hoje nós paramos e olhamos para trás, depois de anos e anos na presença do Senhor, nós podemos enxergar com muita clareza toda a obra que o Senhor veio realizando, né? Mas ele diz assim, e vos nomeei. Isso quer dizer que Ele nomeou a você, a mim e a muitos outros. Essa nomeação é como se Ele tivesse nos designado para uma função específica. E vos nomeei. Então nós não estamos por nossa conta, ou por nossa vontade, ou desculpem a expressão que eu vou usar aqui, por nosso destino, ou por aquilo que é da razão humana. Não, nós somos nomeados, nós somos chamados, escolhidos, e agora nós somos nomeados. Mas nomeados para quê? Nomeados simplesmente para participar de uma igreja, de ir ao culto, de sentar ao banco e de cantar louvores simplesmente, ou de saborear uma mensagem? Não, muito mais do que isso. Todos nós, aqueles que fomos salvos, aqueles que foram alcançados pelo Senhor, foram nomeados para uma função de pregar o Evangelho, de testemunhar a respeito desse Senhor que está vivo, que realmente foi à cruz, derramou o seu sangue, morreu, mas ressuscitou o terceiro dia
e agora está vivo, batizando uma igreja com o Espírito Santo, preparando um povo para a sua volta gloriosa. Então nós somos nomeados para isso, fomos chamados para isso, para evangelizar. Estamos vivendo um instante em que estamos envolvendo os jovens, todos, de todas as nossas igrejas, e preparando esses jovens para que eles saiam às ruas. Temos colhido muitos frutos da parte do Senhor com esse trabalho, mas não só os jovens, as senhoras e todos nós. Hoje é bem mais fácil evangelizar, você tem um link, você pode distribuir para uma série de convidados ao mesmo tempo, sem mesmo estar presente. Só pela internet você já pode fazer isso, há muitas maneiras. O fato é que nós precisamos entender o versículo todo, que nós somos chamados, escolhidos e nomeados para isso. E a palavra diz, vos nomeei para que vades. E eu queria pontuar aqui, sem querer me estender muito, que a salvação ela tem duas etapas distintas. Na primeira é o vinde. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o vinde. Nós já passamos por isso. Alguns podem ser que estejam aqui nos assistindo, que estejam nesse processo inicial de vinde. É quando o Senhor, que já te nomeou, Ele te chama e você vem, muitas vezes, sobrecarregado com muitas coisas, envolvido ainda com muitas coisas, e o Senhor vai operando e libertando e trazendo a comunhão e trazendo uma mente clara, porque uma das coisas que a salvação faz é colocar nossa mente em ordem. E Ele vai ordenando todas as coisas. Então esse é o vinde a mim. E nós viemos a Ele e Ele nos libertou com o poder glorioso do sangue do Senhor Jesus. Essa é uma parte que desfrutamos, é o nosso primeiro amor com o Senhor, o primeiro contato, a comunhão, a verdade, o conhecimento, a sua palavra, e descobrir o projeto. Esse é realmente uma fase da nossa vida extraordinária. Mas a salvação não é só isso. Entender a salvação como somente o vinde e receber a bênção, receber a libertação, esse é um entendimento muito raso, muito horizontal a respeito do projeto de Deus. Eu diria que é um entendimento piedoso que te leva a ter um lugar social, entender a igreja como um lugar social, ou um lugar de bênção, um lugar de coisas que você vai buscar uma solução, mas é muito raso isso. Está muito longe do projeto de Deus. O projeto de Deus ele se consolida realmente na salvação quando você é enviado. Então você tem o vinde a mim e depois você tem ide por todo mundo e pregai o evangelho. E o versículo que nós lemos aqui diz, eu vos nomeei para que vades. Porque há um anseio da parte do Senhor em que estejamos prontos para isso, para ser enviados agora. Fomos chamados, recebemos a bênção, o Senhor nos libertou, o Senhor nos preparou, batizou com o Espírito Santo, deu dons, conhecemos a sua palavra, o seu projeto. Há uma estrutura muito grande envolvida nisso tudo, mas agora o momento que o Senhor tem para te enviar, para que vades, para ir. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Meus irmãos, que coisa extraordinária. Você foi nomeado para isso. Eu fui nomeado para isso. O Senhor nos revestiu dessa autoridade. Não estamos por nossa conta, nem pregamos a nós mesmos, estamos pregando em nome do Senhor Jesus. Fomos enviados em nome do Senhor para uma grande tarefa que é pregar o evangelho. E a palavra nos diz assim, para que vades e deis frutos. Não somente ir, mas dar fruto. E aqui vai um apelo nosso a você que nos ouve nesta noite. Dê fruto. Seja em qualquer posição que o Senhor te colocou nesta obra. Às vezes nós esperamos muito que os pastores deem fruto, né? Que os obreiros deem fruto. O pastor, nós olhamos muito os pastores, o que eles estão fazendo, o que eles já fizeram em favor desta obra, quais são as obras que eles executaram, né? Que eles deram frutos, deram muito frutos. Fulano fez isso, a irmã fulano fez aquilo. Mas não é isso, simplesmente. Dê fruto.
Dê fruto com aquilo que está na sua mão. O Senhor te levantou para ser um instrumentista, dê fruto com isso. O Senhor te levantou para ser do grupo de louvor, dê fruto com isso. O Senhor te levantou para ser do grupo de extensão, dê fruto com isso. Ele te levantou para ser pastor, dê fruto com isso. Pastor, eu fico simplesmente na porta da igreja, eu recebo ali os convidados, faça isso, dê fruto. Se foi isso que o Senhor te deu para fazer, dê fruto com isso. Receba as pessoas com um clamor no seu coração, seja polido, seja educado, atenda os mais idosos. Olha, isso é um fruto extraordinário. Só o fato de você dar testemunho e permanecer na obra firme, isso já é um fruto extraordinário. Os irmãos vejam quanta coisa está antes do pedir, não é? E desfruto. E eu me apresso em dizer aqui, uma das partes do versículo que me chama muita atenção, é assim, desfruto e o vosso fruto permaneça. Meus irmãos, fazer o fruto permanecer não é fácil. Você deu fruto, seja onde o Senhor te colocou, faça isso permanecer. Às vezes você permanece por muitos anos e de repente quebra todo esse processo. Né? Mas não é isso que o Senhor deseja. O Senhor deseja que o fruto permaneça. Fazer o fruto permanecer muitas vezes vai depender de renúncia ou vai depender de lágrimas. Não vai ser fácil fazer o fruto permanecer. Pode ser que ele dependa de muitas provas, quem sabe. Mas precisamos fazer ele permanecer. E a palavra diz assim, para que o vosso fruto permaneça, e aí sim, depois desse processo todo, de entender a nossa eleição, o nosso chamado, a nossa nomeação, entender a nossa função, de entender o ide e o vinde, de ser enviado pelo Senhor para onde Ele quiser, de dar frutos, fazer o fruto permanecer, todo esse processo que eu gostaria que já tivesse acontecido na sua vida, ou que você está passando por ele, todo esse processo estiver executado, consolidado na sua vida, aí sim, a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, é a palavra, ela diz que para que tudo que pedirdes em meu nome a meu Pai, Ele vô-lo conceda. A palavra, meus irmãos, não diz para que algumas coisas aconteçam, as mais fáceis aconteçam, não, para que tudo. É uma palavra muito forte, não é? Para que tudo que pedirdes em meu nome a meu Pai, Ele vô-lo conceda. Quando eu tiver entendimento de todo esse versículo, desde o seu início até o fim, e quando eu colocar minha vida, a sua vida, quando você colocar a sua vida dentro desse contexto, entender o seu chamado, a sua salvação, estar disposto a ser enviado, executar aquilo que está na sua mão, dar fruto, fazer o fruto permanecer, a Bíblia nos garante que tudo aquilo que pedirmos ao Pai, Ele nos concederá, se for bom para nós e para a nossa salvação. Meus irmãos, o Senhor tem atendido muitas coisas nesse último instante da igreja. Muitas coisas, os sinais, as experiências que chegam para nós todos os dias nos mostram, e aquilo que temos visto no nosso dia a dia também, muitas coisas o Senhor tem feito por nós nesse último momento da igreja. Deus o abençoe, Deus abençoe a sua família, que todo esse processo descrito na palavra possa estar sendo cumprido ponto a ponto em sua vida, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Deus o abençoe. Nós vamos ouvir aqui um louvor de glorificação ao Senhor e logo após voltamos para a oração final. Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Oh, quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesse momento, final do culto, vamos orar. Feche os teus olhos, coloque sua vida diante do Senhor. Vamos encerrar o culto. Senhor nosso Deus, nós te glorificamos por tão grande salvação, por tua obra, pela obra maravilhosa que teu Espírito tem executado em cada um de nós e no meio da tua igreja. Pedimos que o Senhor continue conosco, que o Senhor faça brilhar teu rosto sobre toda a tua obra. Alcança as famílias nesta noite, concede a tua bênção, os teus livramentos. É assim que oramos agradecidos. E em teu nome também queremos dizer que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a doce comunhão do Espírito do Senhor repouse sobre os irmãos até a volta em glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nosso culto está encerrado. Logo em seguida vai aparecer aqui embaixo na tela um QR Code que está voltado para os irmãos que estão no exterior. Você precisa entrar em contato conosco, alguma necessidade, simplesmente acessar o QR Code e faremos contato contigo o mais rápido possível. O outro QR Code que vai aparecer é para que você envie sua experiência. O Senhor tem dado alguma experiência, os nossos cultos, e você quer relatar essa experiência, é só acessar também, que teremos uma alegria muito grande de compartilhar aquilo que o Senhor lhe deu como experiência. E por fim, temos um telefone que também está projetado na tela, que é o 0800 707 3076. Esse telefone pode ser acessado. Nós temos um plantão de 24 horas para ouvi-lo, para atender a sua necessidade, para orar contigo, ou seja qual for o seu motivo, estamos à sua disposição. E assim, encerramos aqui a nossa transmissão, desejando a todos a paz do Senhor Jesus.